Olá, meus caros alunos, voltamos com a quarta e última parte da aula de farmacologia colinérgica. Então, agora veremos os antagonistas muscarínicos, que são fármacos que conseguem se ligar, têm afinidade pelo receptor muscarínico, mas não proporcionam nenhum efeito, nenhuma atividade. Então, eles bloqueiam a ação, do receptor muscarínico. Então, vamos ver os principais efeitos dos antagonistas muscarínicos. Então, por bloquear o efeito muscarínico, ele bloqueia o efeito parasimpático, o efeito colinérgico, Então, ele inibe as secreções, Então, um dos efeitos do sistema nervoso parasimpático é aumentar as secreções, aumentar a secreção lacrimal, salivar, brônquica e também sudorípara. Então, o antagonista colinérgico, ele vai se ligar e vai impedir que a acetilcolina desenvolva uma dessas ações. Portanto, um dos principais sintomas do uso de bloqueadores colinérgicos, de antagonistas colinérgicos, é boca seca, Então não se esqueçam disso, boca seca é um dos principais sintomas de quem está fazendo uso de um antagonista colinérgico. Além disso, também apresenta efeito sobre a frequência cardíaca. Como ele vai bloquear o efeito parasimpático, ele vai promover um ataque cardíaco, uma vez que os efeitos do parasimpático é reduzir a frequência cardíaca, reduzir a força de contração. Então, ele vai aproximar os efeitos dos antagonistas colinérgicos, serão bem próximos dos agonistas adrenérgicos, ou seja, do sistema nervoso simpático. Então, vai promover um ataque cardíaco, um aumento da frequência cardíaca e também um aumento da força de contração. Sobre o olho, ele vai promover uma dilatação da pupila, uma midríase, Sobre o trato gastrointestinal, ele vai promover inibição da motilidade do trato gastrointestinal, ou seja, vai promover uma redução da velocidade com que o trânsito do trato gastrointestinal ocorre. Isso é um efeito também do sistema nervoso simpático. Também apresenta efeitos sobre os músculos lisos, pode provocar relaxamento da musculatura lisa da árvore brônquica e também do trato biliar. Esse é um dos grandes usos dos fármacos anticolinérgicos. Eles promovem broncodilatação, então são muito utilizados para pessoas que têm problemas asmáticos ou de problemas de obstrução brônquica. Então ele promove a broncodilatação e facilita sim, ou diminui os sintomas da doença. E efeitos sobre o sistema nervoso central, a atropina pode produzir efeitos excitatórios no sistema nervoso central em baixas doses, pode causar inquietação e em altas doses pode provocar agitação e desorientação. Então aqui do lado nós temos os principais efeitos dos antagonistas colinérgicos. Pode promover visão borrada, pode promover confusão mental, midríase, constipação, principalmente por redução da motilidade do trato gastrointestinal e retenção urinária também por redução da contração do músculo detrusor da bexiga. Então, os antagonistas muscarínicos eles podem ser divididos em dois grupos. O grupo que é derivado da atropina. A atropina é um alcaloide natural, um alcaloide extraído dessa planta aqui, a Atropa belladonna. E a partir da atropina foram derivados outros compostos, como omatropina, que é um derivado semissintético, ou ipratrópico, que é um derivado completamente sintético. O outro grupo de antagonistas muscarínicos é derivado da escopolamina, que é um alcaloide natural extraído da Scopolia carniólica. A escopolamina também possui alcaloides semissintéticos, no caso da N-butilscopolamina, e sintéticos, no caso do tiotrópio ou oxitrópio. Então, nós temos aqui mostrando a estrutura molecular, A atropina, derivada da Atropa belladonna, é um alcaloide natural. O outro alcaloide natural é a escopolamina. E aqui nós temos o ipratrópico, que é um derivado um derivado sintético da atropina. Então, os usos clínicos dos agentes antimuscarínicos. Então, os agentes antimuscarínicos podem ser utilizados no trato respiratório para reduzir a secreção brônquica. É o caso da atropina. Pode ser utilizado na asma para promover uma broncodilatação, no caso do brometo de ipratrópio, com uso oftalmológico na midríase, na cicloplegia ou na irite. Pode ser utilizado também a atropina.
Também a benztropina pode ser utilizado para tratamento da doença de Parkinson. No sistema cardiovascular, a atropina pode aumentar a taquicardia, pode aumentar a frequência cardíaca, no caso de pessoas que precisem aumentar a frequência cardíaca. Escopolamina pode ser usado na cinetose. Em distúrbios gastrointestinais, como na diarreia, por exemplo, pode-se utilizar um antimuscarínico para diminuir, né, a motilidade do trato gastrointestinal, ou, no caso de uma úlcera péptica, pirenzepina, que vai agir em receptores do tipo M1, localizados no estômago, em receptores muscarínicos M1, bloquear assim a ação da acetilcolina. Também tem como uso clínico o envenenamento por pesticidas, então malatium organofosforado, que vai bloquear a acetilcolinesterase e vai aumentar os níveis de acetilcolina. A acetilcolina pode agir em receptores colinérgicos, mas se os receptores estiverem bloqueados, aí nós teremos, né, o bloqueio dos efeitos dos pesticidas, né, no caso da atropina. Também envenenamento por cogumelos, a muscarina. A muscarina é um agonista natural, um agonista colinérgico, um agonista muscarínico natural. E aí, se o receptor muscarínico estiver bloqueado, da mesma forma como aconteceu com os organofosforados, nós não teremos os efeitos pronunciados, né, da muscarina, né, do envenenamento pelo cogumelo. Também para bloquear o efeito dos gases do nervo, né, como sarin, né, no caso da atropina. Então, um dos principais usos clínicos dos antagonistas muscarínicos é a broncodilatação. Aí nós temos um exemplo, o ipratrópio, o tiotrópio também pode promover a broncodilatação. Então ele pode ser utilizado no tratamento da asma ou da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, principalmente na DPOC, mais do que na asma, né? Então nós podemos observar aqui na figura onde o brônquio está contraído e o que o ipratrópio, por exemplo, vai fazer, vai bloquear os receptores muscarínicos, impedindo assim a ação do parasimpático, que é uma broncoconstricção, favorecendo assim a broncodilatação e a redução dos sintomas da doença pulmonar obstrutiva crônica. Também um uso dos antagonistas muscarínicos é a hiperatividade da bexiga. Algumas pessoas têm aumento da atividade miccional. Então, para eliminar ou para reduzir a hiperatividade da bexiga, se utiliza antagonistas muscarínicos que bloqueiam assim receptores do tipo M3, né, na bexiga, no músculo detrusor da bexiga, assim como bloqueia a ação da acetilcolina no esfíncter da bexiga, e aí não há contração da bexiga, não há relaxamento do esfíncter, e aí, consequentemente, não há aumento dessa hiperatividade. Também podemos utilizar os antagonistas muscarínicos na bradicardia sinusal ou nodal, né? Então, a atropina pode ser utilizada com esse fim. Então, a atropina bloqueia os receptores M2 no coração, impedindo que a acetilcolina promova uma bradicardia. Então, se está bloqueado, a ação vai ser apenas do simpático, ou seja, promovendo o aumento da frequência cardíaca e um aumento também da força de contração. Os principais efeitos adversos, né, dos agentes muscarínicos é boca seca. Boca seca é ocasionada principalmente porque a ação do parasimpático está em aumentar as secreções glandulares, dentre elas secreções das glândulas salivares. Então, esse talvez seja o primeiro sintoma a ser observado em pessoas que estão fazendo uso de antagonistas colinérgicos, é boca seca. Então, boca seca assim, que eu vou destacar só para que nós possamos ver que é um sintoma que aparece quase que em todos os medicamentos, né? Taquicardia também, uma vez que ele bloqueia a ação do parasimpático, o simpático ele funciona quase que livremente. Então, sempre observemos essa relação. Quando o parasimpático não está funcionando ou está bloqueado por um antagonista colinérgico, o que nós observamos são os efeitos do simpático. Quando o simpático está bloqueado, o que nós observamos são os efeitos do parasimpático. Então, taquicardia é efeito do simpático, porque o parasimpático vai estar bloqueado. Visão borrada também é um efeito adverso dos antagonistas colinérgicos. Dificuldade miccional, né? Uma vez que ele vai bloquear os receptores que vão contrair, né, a bexiga, então ele vai ter uma dificuldade miccional e também dificuldade de diminuição da motilidade do trato gastrointestinal, ok? Então, fazendo aí um resumo, né, de todos
os fármacos que nós vimos nessa aula, né? Os fármacos que são agonistas colinérgicos ou antagonistas colinérgicos. Os agonistas podem ser agonistas diretos ou indiretos. Nós temos aqui alguns exemplos, todos eles agonistas diretos: acetilcolina, betanecol, pilocarpina e metacolina. Eles reduzem a força e a frequência cardíaca, ou seja, promovem uma bradicardia. Também promovem uma vasodilatação, então podem ser fármacos que têm como resultado uma diminuição da pressão arterial. Também aumenta o tônus, né, da musculatura intestinal, ou seja, promove o aumento do peristaltismo intestinal. Muito útil para pessoas que têm ilho paralítico, pessoas que fizeram a cirurgia e que a motilidade não está completamente normal. Também podem promover miose, né, contração do esfíncter, né, contração da pupila, e podem aumentar também a secreção das glândulas exócrinas. Por isso que as pessoas que fazem uso de agonistas colinérgicos apresentam elevada sudorese, elevada salivação, elevação também da secreção do ácido gástrico. Já os antagonistas, atropina, escopolamina, hematropina, pirenzepina e todos os outros bloqueadores dos receptores muscarínicos, eles têm como efeitos o contrário dos agonistas, ou seja, eles vão promover bradicardia, que é um efeito simpático, vão promover também relaxamento do trato gastrointestinal. Então, pessoas que estão, por exemplo, com muita cólica, que é uma contração exagerada do trato gastrointestinal, utilizam o brometo de escopolamina, que tem o nome comercial de Buscopan. O Buscopan vai bloquear a contração do músculo do trato gastrointestinal, aliviando assim, né, as cólicas. Também podem provocar midríase, né? Midríase é um efeito simpático, então bloqueio do parasimpático pode promover a ação do simpático. E como principal ou primeira ação observada, ou efeito observado dos antagonistas colinérgicos é a boca seca, ou seja, diminuição das secreções glandulares. Boca seca, pele seca, diminuição das secreções gástricas, né? Então, são todos efeitos dos antagonistas colinérgicos. Então, chegamos ao final, né, de mais uma videoaula. Essa foi a nossa 6ª videoaula, farmacologia colinérgica. Falamos sobre os aspectos da divisão da farmacologia colinérgica, quais são os fármacos, como é que eles agem, que locais eles agem, quais são os principais mecanismos. Os agonistas colinérgicos foi a nossa 2ª aula. Depois falamos sobre os agonistas indiretos, os anticolinesterásicos, né, principalmente utilizados para tratar a miastenia graves. E agora finalizamos com a nossa 4ª parte, com os antagonistas colinérgicos, utilizado para tratamento de asma, DPOC, cólicas, né, são usados para tratar a exacerbação da atividade parasimpática. Então, essa foi mais uma videoaula. A próxima videoaula nós veremos a farmacologia adrenérgica, os agonistas e os antagonistas adrenérgicos. Então, até lá.